Boa noite, queridos irmãos. Então, muito bom ver todos vocês aqui, também vocês que nos visitam. É uma grande alegria tê-los aqui. E louvamos a Deus por poder juntos cultuar a Deus livremente. Então, uma grande alegria. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dos dons. Então, estamos caminhando aí. Você pode abrir sua Bíblia então em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Hoje nós vamos manusear muito as escrituras, tá? Então vou avisando logo, né, de antemão. Antes da gente começar a leitura, eu queria só indicar alguns livros para vocês. A gente vai hoje falar do dom apostólico, tá certo? O dom do apostolado. Então tem um livro, o melhor trabalho, ou melhor obra, talvez em português, a respeito do assunto, é Apóstolos, a Verdade Bíblica sobre o Apostolado, de Augusto Nicodemos. Foi um trabalho dele de pós-doutorado. Então, muito bom, vale a leitura, se você quiser aprofundar mais o assunto, tá certo? E tem um aqui do John MacArthur Jr., Fogo Estranho. Ele vai falar um pouco sobre apóstolo também, sobre apóstolo entre nós. Tem um capítulo que fala e vai falar muitas coisas sobre os dons, tá certo? E tem esse daqui do Thomas Schweire, acho que é assim que pronuncia, Dons Espirituais também, muito bom. E tem um do D.A. Carson, muito bom também, e aí não deu para trazer todos eles, mas queria indicar esses daqui, pelo menos nessa área do apóstolo. Tá certo? Então, abra aí em Efésios 4, a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, vamos orar. Deus amado e querido, abençoa nossas vidas essa noite. Sejamos encontrados com os corações prontos para ouvir a Tua Palavra, submissos à Tua Palavra. Abençoa o Teu povo espalhado em toda a face da terra, que se reúne nesse momento para Te cultuar. E que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa agir entre nós. Assim eu Te oro em nome de Cristo. Amém. Então, o dom apostólico é o que a gente vai falar hoje. Aí eu quero mostrar alguns quadros para vocês, só para questão didática, para vocês entenderem o que nós já vimos até aqui sobre os dons. Então a gente tem os textos, certo? Está dando para todo mundo ver, né? Espero que não esteja atrapalhando. Mas a gente tem os textos e os dons que aparecem nesses textos. Então eu coloquei ali, ó, Romanos 12, 1 Coríntios 12... 1 Coríntios 12, né, se repete, aqui muda o versículo lá e aparece a nova lista. Efésios 4 e 1 Pedro 4. Então você tem profecia, aí profetas, então tem isso que é o mesmo dom. E lá em cima você tem apóstolo, né, que aparece só nesses dois textos, de 1 Coríntios e Efésios. E profetas aparece nos 4 textos. Aí você tem aqui discernimento de espírito. Você tem ensino, palavra de sabedoria e conhecimento. A gente viu que eram 2 dons, e a gente entende que pode se referir ao dom do mestre também. E pastor mestre. E aqui o dom de fala. Em 1 Pedro 4, 11, você vai ter fala e serviço. Então acredita-se que Pedro está falando de todos os dons que estão categorizados nessas 2 categorias. Então são os dons de fala e os dons de serviço. Então, se alguém fala segundo os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva na força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Então, ele só fala desses 2 dons, e aí a gente entende que parece que ele está colocando só as 2 categorias lá, em que todos esses dons se encaixam. Aí você tem exortação,
você tem realização de milagres e milagres, você tem dons de cura, ou dons de curas, né? E você tem aqui ajuda, serviço, ajuda e serviço, que seria a mesma coisa, né? Liderança e administração, seria a mesma coisa também. Variedade de línguas, interpretação de línguas, contribuição, fé e misericórdia. Então, esses são todos os dons que tem listados nas Escrituras. Aí, alguns vão dizer, são 18, vai mudando os números, porque alguns dons as pessoas vão considerar como se fosse o mesmo dom. Por exemplo, pastor e mestre. Alguns vão dizer que é pastor-mestre, tá certo? Então, na língua grega dá essa possibilidade, aí diminui um dom nesse caso. Mas estão aí todos os dons. Palavra de sabedoria e de conhecimento. Então, será que é o mesmo dom? Então, se for um único dom, seria só um. Ou não, acho que são duas coisas diferentes, aí você acrescentaria mais um dom. Mas esses são todos os dons que tem nas Escrituras. E aí lembra que as listas, elas não repetem alguns dons, mas vem faltando um, às vezes acrescentando um. E aí tudo indica que não existe uma lista fechada. São 20 dons e ponto final. Então ele vai citando alguns dons que ele está lembrando ali que é importante para aquele momento. Então o conselho que eu sempre dou, né, para as ovelhas é: você não pode ser dogmático e dizer só existem esses dons, porque a lista não parece ser fechada. No entanto, você tem que tomar o cuidado para não tentar inventar dom, né? Então toma cuidado com isso, tá certo? Pode passar para outro quadro. No outro quadro, o que eu fiz aqui, ó? Essa divisão aqui é importante para nós, tá? Dons de sinais e miraculosos, e dons de caráter natural. Então você vai ter os dons de sinais, que são considerados aqui apóstolo, profeta, milagres, curas, discernimento de espírito, língua e interpretação de línguas. Discernimento de espírito fica na dúvida, dependendo de como você entende ele, se ele é um dom de sinal ou miraculoso ou um dom de caráter natural. E aqui desse lado você tem evangelista, pastor, mestre, ensino, palavra, sabedoria de conhecimento, exortação, fé, serviço, ajuda, liderança, administração, contribuição e misericórdia. E aí os dons de sinais é aquele que é algo sobrenatural, que acontece, não é uma coisa comum. Então eu estou aqui ensinando agora para vocês, estou exercendo o meu dom, não é algo sobrenatural, tá certo? Deus está atuando, Deus está agindo, mas não de forma sobrenatural, ok? Então, essa divisão aqui vai dividir algumas correntes teológicas, e é importante a gente entender isso, porque nós temos vivido uma pluralidade, né, teológica muito grande, e tem surgido muitos teólogos sérios, teólogos respeitáveis, que têm defendido uma perspectiva diferente do que os batistas tradicionais geralmente defendem, e eu preciso deixar isso bem claro para os irmãos, até para que vocês entendam como que uma igreja batista é, como que ela acredita, como que ela crê, como que ela caminha desde a sua história. Então passa aí para o próximo quadro, para eu mostrar agora a divisão, quais são os grupos teológicos. Então você vai ter aqui um grupo, ou um nome, que vai se dar para um grupo que acredita que os dons continuaram, todos eles. Então todos aqueles dons que nós acabamos de ver aqui, tanto os de caráter natural, como os de sinais ou miraculosos, todos eles continuam, por isso o nome continuismo, certo? Então eles continuam até os nossos dias. E aí aqui você vai ter teólogos de renome, tipo De Acaso. Eu não sei se De Acaso seria um continuismo, mas ele defende algumas questões. Você tem talvez um nome mais proeminente, como professor e teólogo, o N. Gruden, né, que tem uma teologia sistemática de Gruden. Ele é um continuista, tá certo? E você tem do outro lado os cessacionistas. Os cessacionistas, o que eles acreditam? Que os dons de sinais miraculosos, eles não existem mais hoje, eles cessaram, por isso o nome cessacionismo. E aí cuidado com as falácias, né, para não dizer que é porque eles não acreditam no poder de Deus. Os cessacionistas, no caso nós batistas,
Nós acreditamos que Deus cura, é tanto que nós oramos por cura para nossos irmãos, que Deus faz milagres. Nós só não acreditamos que os sinais e os dons de sinais que existiram ali na era apostólica, no primeiro século, eles existem hoje. Deu para entender? Então, Deus faz milagres? Sim. Se você disser que Deus não faz milagre, não é? Eu, particularmente, Deus já fez muitos milagres na minha vida, e eu nem sei porque eu não sou pentecostal, então acontecem muitos milagres. Aí, aqui embaixo você tem os pentecostais versus tradicionais. Nem todo continuista é um pentecostal, tá? Mas todo pentecostal é, por essência, um continuista, ok? Só para fazer essa diferença. E os tradicionais aqui, somos nós, batistas, né? Então, às vezes você vai ver o nome de igreja batista, Batista Renovada, né? Batista Vale de Bênção, Batista alguma coisa. Então, eles pegam só o nome Batista, que tem um certo respeito na sociedade, e aí usam o nome, como não tem direitos, né, de usar o nome, ou direitos autorais, coisas do tipo. Então, você pode sair agora ali, alugar um ponto, e botar o nome de uma igreja que você quiser, e ponto final. E aí se usa muito o nome Batista. E às vezes você vai numa igreja batista, e chega lá, não tem nada a ver com a igreja batista, tá certo? Então, eu quero deixar isso muito claro. Com o advento da internet, tudo, a igreja vai ficando conhecida, muitas pessoas vêm, às vezes de movimentos pentecostais, ou mesmo com uma concepção continuista, mesmo não sendo um pentecostal, e aí você chega aqui na igreja, e você precisa saber disso, que nós somos cessacionista, uma igreja batista por essência, ela é cessacionista. Alguns pastores mudaram sua posição teológica, e continuaram sendo pastores batistas. E isso meio que está gerando uma certa confusão, tá certo? Então, quando você ia numa igreja, você vai numa igreja presbiteriana. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar batismo de criança? Sim ou não? Você vai encontrar. Se você vai numa igreja batista, você vai encontrar batismo de criança? Você não vai encontrar, entende? Então, é o que nós chamamos de distintivos eclesiásticos. E sempre o conselho que eu dou é que a igreja do Senhor ela já foi muito dividida. Não era para ter igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus. Era para ser uma única igreja. Só que, infelizmente, foi se dividindo por causa de concepções teológicas. E aí nós não precisamos mais dividir a igreja do Senhor. Então, eu sempre falo, né? Aqui na nossa igreja nós temos muitos ex-pentecostais. Então, nós não precisamos mais dividir. Não precisa um grupo aqui querer tornar essa igreja uma igreja pentecostal, ou tentar mudar essa igreja. Não precisa disso. Então, infelizmente, no mercado de igreja, tem igrejas para todos os gostos. Então, a igreja batista, ela tem um jeito de caminhar. E aí você entende esse jeito e acha que aqui você consegue servir o Senhor. Amém. Vamos seguir junto. Mas o que não pode jamais é tentar mudar a igreja. Então, nós temos vocês já perceberam que a gente tem um estilo de louvor? Não é? A gente não tem meninas fazendo coreografias. Tem igreja que tem isso? Tem. Aqui nós achamos que isso não é saudável. Entendeu? Então, você não precisa, eu quero mudar isso na igreja. Eu quero, vamos botar aqui uma parede preta. Vamos botar um jogo de luz aqui. Vamos melhorar esse negócio. Vamos animar. Vamos fazer umas músicas com mantra, né? E tal, aquele emocionalismo. Não. Então, quando alguém começa, né, querer fazer algo parecido, os batistas que estão lá no túmulo começam a se mexer, né? E nós que estamos aqui, de origem batista, você começa a olhar, mas que marmota é essa? E aí, claro, não aconteceu ainda, mas se acontecer, depois a pessoa vai ser chamada a atenção, porque não faz parte da forma como nós. Por exemplo, nós batemos palma, né? Se você não gosta de bater palma, tudo bem, não tem problema. Mas existem igrejas que não batem palma. Tá certo? Então, só para você entender. Pronto, a bateria ali, existem igrejas que a bateria é um negócio assim, enfim.
Eu só estou dando essas diferenças básicas, e até mesmo de instrumentos no culto, né? Para você entender que existem essas diferenças, tanto na liturgia, na forma como a igreja caminha, na forma como ela crê, a sua confissão de fé. E aí nós não precisamos mais dividir a igreja. Então as igrejas batistas no passado, quando o movimento pentecostal foi adentrando a igreja, com o mundo gospel, muitas igrejas se dividiram. Muitas igrejas. Infelizmente, e a maioria delas hoje estão fechadas. E gerava toda aquela guerra, né, dentro da igreja. Então nós somos uma igreja batista, somos cessacionistas, uma igreja tradicional, e nós não precisamos mais dividir a igreja. Se você tem convicções, né, nós respeitamos a sua convicção. Você tem aqui na igreja tem alguns irmãos que acreditam no continuismo, né, dos dons. Não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum a gente caminhar junto e tudo. Agora não pode a gente tentar mudar a igreja. E aí do jeito que sempre que eu falo para os vocacionados, para os irmãos que pregam, do jeito que eu respeito a sua posição teológica, você tem que respeitar a posição teológica do pastor da igreja. Então se eu respeito você, você respeita a igreja. E aí seria muito desonesto tentar desvirtuar a igreja daquilo que nós acreditamos ser o correto e que aprendemos nas Sagradas Escrituras. Feito essas considerações, então eu volto para o quadro lá, só para você entender os dons aqui que nós acreditamos que cessaram, tá certo? E esses daqui, de caráter natural, eles continuam até hoje. E aí vamos pegar o primeiro dom lá, o dom do apóstolo. Aí pode fechar, tá? Não vai ter mais nada no slide. Então, como acontecia esse dom? Pastor, você disse que o dom cessou, né? O dom do apostolado aí, ou dom apostólico. Vamos ver algumas coisas sobre esse dom, e à medida que a gente for estudando alguns textos, a gente vai perceber que ele de fato cessou. Só para título de curiosidade, depois eu vou fazer algumas citações do próprio Gruden, que é um continuista renomado e respeitado por toda a sua teologia. Aliás, a teologia sistemática dele é ótima. Usamos inclusive no seminário, que é um seminário cessacionista, mas ele é um ótimo teólogo. Ele é um continuista, mas ele acredita que o dom de apóstolo cessou. Então, não somente Gruden, mas a maioria esmagadora dos grandes teólogos e bons teólogos e respeitados teólogos continuistas, eles não acreditam que o dom de apóstolo existe até hoje, tá certo? Então, eles defendem que então nesse sentido, nesse aspecto, eles também são cessacionistas, porque o continuismo, né, de todos os dons lá continuam até hoje, mais ou menos o dom do apóstolo. Só que a lista dos cessacionistas é maior. Deu para entender? Então, alguns, inclusive pentecostais, eles não acreditam que o dom do apóstolo continua até hoje. Só para vocês ficarem sabendo disso. Então, como que esse dom acontecia? A primeira coisa é o significado do nome, para a gente não fazer confusão. O Antigo Testamento, quando ele foi traduzido, né, para o grego, que a gente chama de Septuaginta, a palavra usada para quando Josafá envia, né, missionários para falar da palavra de Deus, a palavra usada lá vai ser apóstolo. Tinha apóstolo no Antigo Testamento? Não. É porque essa palavra apóstolo, ela significa enviado, embaixador ou mensageiro. Então, no sentido mais amplo da palavra, ou lato, né, nós temos Barnabé, é um apóstolo, Silas é um apóstolo, Epafrodito, lá em Filipenses 2, quando diz que vocês enviaram Epafrodito, vosso mensageiro, a palavra mensageiro lá na língua original é apóstolo. E a tradução acertadamente colocou mensageiro em vez de apóstolo. Então, às vezes a palavra apóstolo vai se referir a alguém que foi enviado, alguém que foi com a missão.
E aí faz a confusão, e algumas traduções dificultam isso, porque os apóstolos de Jesus, essa palavra apóstolo, ela tem um sentido técnico para se referir aos 12, somente aos 12. E aí a confusão é feita quando você pega a palavra mensageiro ou enviado e traduz como apóstolo. É igual a palavra tentação. A palavra provação e tentação, na língua original, é a mesma palavra. E como é que eu sei quando eu uso, né? Quarta-feira o Josian pregou lá em Tiago 1,4. Aí fala, bem-aventurados, né, os que passam pela provação. E aí logo em seguida ele fala, alguém sendo tentado, não diga de Deus sou tentado. Então, as duas palavras da mesma perícope ali, uma está traduzida como provação e a outra como tentação, mas na língua original é a mesma palavra. E como é que o tradutor faz isso? Ele tem que olhar para o contexto. E ele vai saber o que é uma tentação e o que é uma provação. E no contexto, você vai saber o que é um apóstolo e o que é um mensageiro, mesmo a palavra sendo a mesma. É como aqui, ó, eu sou o presidente da igreja. Tem um presidente do clube de futebol e tal. Se você ouvir uma notícia assim, ó, o presidente está hospitalizado, você vai pensar que sou eu, o presidente da igreja? Não, você vai logo pensar que é o presidente da república. Então, essa palavra, ela logo é ligada a ele. Então, quando se falava apóstolo no primeiro século, lembrava-se de quem? Dos 12. E não de qualquer um que era enviado. Mesmo que a palavra usada para um enviado ou um mensageiro fosse apóstolo. Deu para entender? Amém? Então, comigo até aí. Então, tinha que ser como é que acontecia isso, né? Para você ser um apóstolo no sentido técnico, fazer parte dos 12, você tinha que ser escolhido de forma, ou pessoalmente, pela pessoa de Jesus Cristo. Então, você tem aí Mateus, abre lá em Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Verso 1. Eu vou correr, tá? Um pouco, que tem muita informação hoje. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então era Cristo que fazia essa escolha. Aí você vai para Gálatas, capítulo 1, verso 1, não precisa ir lá, eu vou citar para vocês aqui, está escrito aqui. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, não era alguém, ou a igreja, que declarava alguém um apóstolo, era o próprio Cristo em pessoa. Cristo escolhia pessoalmente os seus apóstolos, os 12 apóstolos. Quando nós pensamos então em Paulo, ou esse número 12 apóstolo, a gente cria um problema aí para Matias. Vocês devem lembrar que quando Judas cai, é escolhido um para ocupar o seu lugar. Então, eles escolhem Matias, está lá em Atos, capítulo 1. Escolhem Matias para ocupar o lugar de Judas. Só que você tem o apóstolo Paulo. E aí dá 13, né? E, pastor, não pode ser mais, não pode ter uma sucessão apostólica, mais apóstolos? Não, são os 12. Inclusive, na Nova Jerusalém, você vai ter lá 12 fundamentos, com os nomes de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vai ter 12 colunas e 12 fundamentos.
as 12 colunas para as 12 tribos de Israel e os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Então, que nome vai estar lá? O de Paulo ou de Matias? Porque só são 12. Não é? O que vocês acham? Hein, Tiago? Complicou, né? E aí, irmão Alex? Vai ser Matias ou Paulo? Enfim, levando em conta que quem faz a escolha é o próprio Cristo, e Matias não foi escolhido por Cristo, então talvez Matias comece perdendo aí um pontinho. Matias não poderia escrever uma carta como Paulo e dizer, Matias apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Então, acredito eu que seja Paulo, que Matias não entra ali, tá certo? Pois não existe sucessão apostólica e Paulo é considerado o apóstolo nascido fora de tempo. Então, Paulo se converte ali entre o ano 33 e 36, na estrada de Damasco. Ele tem um encontro com Cristo, Cristo aparece a ele, não é uma aparição como uma visão ou um sonho e tal, como alguns apóstolos de hoje vão dizer, não, mas Cristo apareceu para mim num sonho. Não, ali ele aparece ressurreto, tá? Ele, de forma milagrosa, ele já tinha sido assunto ao céu, tá certo? E Paulo se converte só depois. E aí ele aparece para Paulo, enfim, depois você pode ler o livro de Nicodemos e ele vai argumentar muito bem isso. Mas o fato é que ele aparece para Paulo e ele faz essa escolha e ele próprio ensina e treina Paulo, ok? As credenciais de um apóstolo. Então, para eu ser um apóstolo, como tem um movimento de apóstolos hoje, eu vou já falar sobre esse movimento e ler algo para vocês, só para vocês ficarem inteirados, porque às vezes está acontecendo coisas que a gente nem sabe, né? Mas aí de repente chega nas igrejas e tal, então é bom a gente se prevenir, eu vou antecipar para vocês. As credenciais de um apóstolo, então se tem um apóstolo hoje, vamos ver as credenciais. Ele tinha que ter aprendido com Jesus, e a ideia aqui é de andar com ele desde o batismo, lá em Atos, abre comigo lá em Atos capítulo 1, só para você ver isso. Atos capítulo 1, vamos lá, vamos folhear a Bíblia aí, tá? Atos 1, verso 21, olha só. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, eles tinham que andar com ele, aprender com ele. Por isso, Paulo se considera um apóstolo nascido fora de tempo. Isso não quer dizer que ele não aprendeu com Cristo, que ele não andou com Cristo. De fato, ele aprende e ele é treinado pelo próprio Cristo. E aí, tem o outro aspecto. E se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Paulo lá em 1 Coríntios 15, 8, ele vai falar que ele é nascido fora de tempo e que ele foi testemunha dessa ressurreição também. Lá, provavelmente na estrada de Damasco, quando Cristo aparece a ele, ele é testemunha da ressurreição. Ser testemunha da ressurreição 2000 anos depois fica meio complicado, porque eu não vivi ali no primeiro século, não sei nada desse evento, não vi todo aquele movimento, e agora 2000 anos depois, eu sou testemunha de um evento que aconteceu lá atrás, então é muito difícil isso. E aí os apóstolos eles tinham que ser testemunhas da ressurreição de Cristo, tinham que ver o Cristo ressurreto. Por isso Augusto de Nicodemos vai dizer acertadamente, né, que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os apóstolos que estão vivos hoje são todos mentirosos e fraudulentos.
Então, as credenciais do apostolado, ele tinha que ter aprendido com Jesus, ele tinha que ter sido escolhido por Jesus pessoalmente, e ele tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. E ele tinha que demonstrar, ou tinha que ter demonstração de sinais. Então não era só dizer, sou apóstolo e tal, e ponto. Não, quais são os sinais do seu apostolado? E agora nós vamos ler alguns textos. Vamos começar lá em Mateus, capítulo 10, para a gente ver os sinais que seguiam os apóstolos, e que eram as suas credenciais, que é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 12, quando as pessoas diziam que ele não era apóstolo. E aí lembrem que no primeiro século existiram ou surgiram muitos falsos apóstolos. Primeiro e início do segundo século tinha ainda essa guerra, muitos falsos apóstolos. Depois a igreja entendeu que não tinha mais apóstolo. E até mesmo o catolicismo, lá na Idade Média já, ele não coloca o nome do Papa ou do Bispo, né, de apóstolo, mas de Papa. No entanto, eles consideram o Papa um substituto de Pedro, e tem essa sucessão apostólica, o que é um erro, né? A gente vai aprender mais na frente sobre isso. Então, vamos lá. No verso 2, ou melhor, verso 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o quê? Autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Okay? Era um sinal desses 12 aqui, que ele vai dizer que vão ser os seus apóstolos. Olha só o verso 8 agora. Ele manda eles na sua primeira missão, e aí eles dizem assim, ó, curai enfermos, faça o que mais? Ressuscitai mortos. Já pensou? Purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então esses eram os sinais. Eles chegavam e eles faziam tudo isso. Então a maior parte dos continuistas, e aí estão até criando novos nomes para isso, porque você vai ter aí um continuismo que acredita que o apostolado não existe mais hoje, e você vai ter um continuismo que não acredita que é exatamente como foi no primeiro século. Foi desvanecendo, né? Foi perdendo a intensidade, essa ideia, ok? E nós acreditamos que cessou. Então, quando você pensa no primeiro século e tenta ver a repetição disso aqui hoje, é difícil você acreditar nisso. Eram os sinais da era apostólica. Então, são coisas que vão acontecer que fazem parte do primeiro século. E depois disso você vai percebendo, já no ano 65, ali você já vai percebendo isso nas cartas escritas às igrejas, como esses sinais já vão diminuindo. E os falsos apóstolos que surgiram naquele tempo, a igreja entendeu logo que não existia, eram só os 12, e aí eles passaram todo o restante aí da história da igreja sem ter mais apóstolos. Quando surge a reforma protestante, no século XVI, do lema da reforma e a luta da reforma era contra o poder e a autoridade papal do ex-catedra, né, que quando ele dizia algo era infalível, tinha poder de escritura. Então, quando o Papa vai dizer algo e ele diz que é ex-catedra, isso é infalível. É como se o próprio apóstolo Pedro estivesse escrevendo. É inspirado por Deus. Ninguém pode contestar isso. E aí tinha a autoridade dele e dos concílios. E a reforma protestante foi para quebrar isso. Só a escritura. Somente a escritura. Ela está completa, o cânon está fechado. Não tem mais nada de ex-catedra. Ele pode falar o que for. Nós não obedeceremos. Porque a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Porque o apóstolo ele tinha essa autoridade. E aí uma das marcas ou credenciais do apóstolo eram
esses sinais. Olha aí Atos capítulo 2, passa só. Atos capítulo 2. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com todo o poder aqui eles realizavam milagres ou poderes miraculosos. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 8:14-17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Percebe que é um momento ímpar na história da igreja, é um período de transição. Então Jesus sobe, o Espírito Santo ainda vai descer. Esses irmãos aqui ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Hoje, quando você se converte, na hora que você se converte, você recebe o Espírito Santo. Você não teria que ter os apóstolos para impor as mãos e você então receber o Espírito Santo, por causa do momento histórico que a igreja estava vivendo, esse período de transição. É muito complicado você querer repetir esses eventos aqui, porque eles são ímpares. E aí 2 Coríntios, capítulo 12, que eu já citei, mas quero que você leia lá. É um texto importante. Aqui é Paulo defendendo o seu apostolado. Lembra, tinham falsos apóstolos. Então, Paulo também é um falso apóstolo. Lembra que a igreja de Éfeso punha à prova os falsos apóstolos e os achava mentirosos. Então, tinha muito isso no primeiro século. E aí, os falsos apóstolos diziam que Paulo era um falso apóstolo. E como é que Paulo, então, afirma para eles e prova para eles que ele é um apóstolo? Capítulo 12, verso 12 de 2 Coríntios. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, algumas pessoas, elas tinham sim o dom de curar, elas curavam. Alguns acreditam que era a era apostólica, era o movimento apostólico, e essas pessoas que andavam com eles tinham isso também. No entanto, jamais como os apóstolos. Era algo ímpar. Os apóstolos, Paulo ele chega na ilha de Malta e ele cura um homem lá, e vem todos os doentes da vizinhança, ele cura todo mundo. Não era um negócio assim, uma coisa aqui perdida, outra aqui, outra. Não, eles iam curando todos os enfermos. Imagina ter um apóstolo agora aqui, e aí vinha as pessoas de todas as regiões que estavam doentes, e eles curavam todas elas, certo? Essas eram as suas credenciais, eram os mensageiros apóstolos do Messias. Pensando nessas credenciais, que tem que ter sido escolhido pessoalmente por Jesus, ser testemunha da ressurreição e ter essa demonstração de sinais, nós concluímos que não existem apóstolos hoje. Ok? O Wayne Grudem vai dizer o seguinte, um continuista, né, que nesse ponto ele é um sensacionista. Uma vez que ninguém hoje pode atender a
qualificação de ter visto o Cristo ressurreto com seus próprios olhos, não há apóstolo hoje. No entanto, no ano 2001 surgiu um movimento de uma nova reforma apostólica com um homem chamado Peter Wagner. E aí ele coloca o nome da nova reforma apostólica, porque ele acredita que, do jeito que aconteceu a reforma protestante no século XVI, a reforma ou a nova era apostólica vai ser poderosa como a reforma do século XVI. E aí ele, então, acredita de fato que existem apóstolos hoje, e ele está organizando todo esse movimento que está ganhando força, se espalhando no mundo inteiro. E eu queria ler algo aqui sobre isso. Está aqui no livro do John MacArthur, em 2000, e no livro do Nicodemos também tem essa pesquisa. Wagner começou a liderar a recém-formada Coligação Internacional de Apóstolos como presidente apóstolo, uma posição que ocupou até 2009, quando seu título foi alterado para presidente apóstolo emérito. Segundo o historiador pentecostal Wilson Seinman, quando a coligação começou, novos apóstolos poderiam se juntar e pagar $69 por mês a título de anuidade. Seinman foi convidado por Wagner para entrar, mas depois desistiu. Como Seinman explica: eu não me considero um apóstolo, e lhe escrevi que não podia me dar o luxo de pagar $69 por mês para ser um apóstolo. As taxas de adesão no final de 2012 variaram ligeiramente, dependendo do país de residência do apóstolo. A taxa base era de $350 para apóstolos internacionais. A taxa para apóstolos que vivem na América do Norte começou em $450 por ano, ou $650 para apóstolos casados. Os americanos nativos, primeira nação de apóstolos, poderiam se associar pela mesma taxa, como se fossem apóstolos internacionais. Aí ele vai falar de um apóstolo vertical, que é o que lidera esses grupos, e o apóstolo horizontal, que é o que faz reuniões. E depois ele vai criar várias subcategorias de apóstolos, que incluem os eclesiásticos, os funcionais, membros da equipe apostólica, apóstolos congregacionais, apóstolos de convocação, os educacionais, os de mobilização, apóstolos territoriais, apóstolos de mercado, apóstolos de proclamação. E aí, se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento, você vai encontrar algo assim? Você vai encontrar só os apóstolos de Jesus. Mas esse movimento está ganhando força e muitos apóstolos estão surgindo. Tem aqui em Fortaleza nós temos já apóstolos, né? E no Brasil tem um apóstolo Valdomiro, né? Ele é apóstolo. Né? Quem assiste ele aí? Ele é apóstolo. Ok. Deixa esses apóstolos para lá. O fato é que esse movimento está crescendo e essas pessoas vão se auto-intitulando apóstolos. Tem um dia, né, sai nos jornais, o dia que eles... Então, nessa pesquisa que o Nicodemos fez, vai ter lá tudo isso, o dia que eles são consagrados apóstolos e tal, e ganham toda essa autoridade. Inclusive, eu aconselhei um pastor que procurou nossa igreja, e ele era de um movimento, de uma igreja, e o filho da pessoa que fundou esse movimento se autoproclamou apóstolo. E aí ele exigia agora a autoridade canônica no que ele dizia, o ex-catedra do Papa. E aí esse pastor teve que se desligar desse movimento e estava pedindo então a nossa ajuda aqui. O objetivo do dom. Qual era o objetivo do dom? Vai lá para Efésios capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20.
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, os apóstolos e profetas, então acreditamos que provavelmente Marcos pode ser encaixado nessa categoria desse tipo de profeta, por não ser apóstolo, e Lucas também, porque vão ser aqueles que vão escrever as escrituras com a autoridade apostólica, claro, supervisionado por um apóstolo, no caso de Lucas por Paulo e Marcos por Pedro. Eles vão lançar os fundamentos. Então são os apóstolos e profetas que lançam os fundamentos da igreja. A igreja hoje ela caminha sobre o ensino apostólico, sobre a doutrina dos apóstolos. Por isso a autoridade apostólica é única e exclusiva deles, dos 12. Porque eles lançam um fundamento da igreja. Esse fato, vai dizer Gruden, esse fato por si só deveria nos mostrar que havia algo especial sobre o ofício de apóstolo e que não seria esperada a continuação até hoje, pois ninguém, escuta isso aqui, isso é muito importante, pois ninguém pode adicionar palavras à Bíblia e confiar nelas como se fossem as próprias palavras de Deus ou parte das Escrituras. Ninguém pode fazer isso. Só que se eu sou um apóstolo, aí eu posso. Não é porque eu não tenho autoridade apostólica. Aí é onde entra o problema. Então, se você acredita que existe apóstolo hoje, então o que ele disser é escritura sagrada. Porque ele é um apóstolo. O apóstolo não podia ser contestado, porque ele era inspirado por Deus. E hoje, como pastor, eu não crio uma nova doutrina. Eu tenho que caminhar em cima da doutrina dos apóstolos. Isso aqui é interessante, essa autoridade. A igreja me reconhece como pastor, certo? E me ordena ao ministério pastoral. Os presbíteros impõem as mãos e me fazem um pastor. Isso não acontece com um apóstolo. Não é a igreja que reconhece um apóstolo, é Cristo que o torna um apóstolo. E a igreja só é igreja se ela seguir o ensino dos apóstolos. Então, se eu digo, não concordo com Pedro, não acredito no que Pedro diz, eu não posso mais ser o pastor dessa igreja. Eu sou um herege. Eu não estou mais qualificado. Entende? O apóstolo, ele tem autoridade. Veja aí Hebreus capítulo 2, versos 2 a 4. Olha só isso. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, essa tão grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Está se referindo a quem aqui? Aos apóstolos. Então, essa palavra de salvação, ela foi anunciada primeiro pelo Senhor e depois pelos que a ouviram, os 12. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Com eles quem? Os apóstolos. Os que
os que vão confirmar essa palavra que foi inicialmente falada pelo Senhor. Então Deus dá testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então o Espírito Santo distribuía esses dons miraculosos, e de forma muito especial nos apóstolos, e era Deus autenticando a mensagem deles. Por isso Paulo vai dizer, as credenciais do meu apostolado foi mostrado entre vocês, de forma consistente e insistente, por meio de sinais, prodígios e muitos milagres. E quando ele fazia esses milagres, era o quê? Deus confirmando o que ele está dizendo, tem autoridade canônica, é inspirado, ele pode escrever isso, é autoridade apostólica. Deus testemunha juntamente com ele por meio desses sinais, Por isso a era apostólica nunca mais voltou a existir. Foi um momento único em que um cânon sagrado estava sendo compilado, estava sendo escrito. Percebam que aqui o autor, nós não sabemos quem é, ele está dizendo, dando Deus, ele diz, a qual tendo sido anunciada, está lá no passado, inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios. Então, essa carta foi escrita entre o ano 68 e 70, antes da destruição do templo. E esse autor aqui, ele está reconhecendo que Deus está confirmando essa palavra por meio desses sinais dos seus apóstolos. O que estava acontecendo lá? E parece que já está diminuindo aqui, porque ele aponta para o passado. Enfim, de fato, não tem cabimento existir apóstolo hoje. Não dá. E se você acredita que existe apóstolo, você tem que ouvi-lo bem. Se existisse um apóstolo hoje, todas as nossas dúvidas e as nossas tensões teológicas seriam resolvidas, né? Eu ia perguntar, e aí, quem é que está certo? O cessacionista ou o continuista? Quem é que está certo? É o amilenista ou o dispensacionalista? Aí o apóstolo ia dizer. E como ele é inspirado, ex cátedra, a gente poderia acreditar. E ele teria toda a autoridade, novamente, as escrituras não estavam fechadas. Ele ainda poderia lançar novos fundamentos. Nós não lançamos fundamentos. Como esse dom nos abençoa, visto que ele não existe mais hoje. Como esse dom nos abençoa, irmãos. Nós caminhamos e construímos em cima da doutrina dos apóstolos de Jesus. Ali é a base, é o fundamento. Nós caminhamos em cima disso. Nós não precisamos lançar um novo fundamento. Não tem esse negócio de novidade, vamos inventar isso aqui. Não. É a doutrina dos apóstolos, é só a escritura. É o que está aqui, está escrito aqui. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos de um novo fundamento. Já foi tudo lançado. E é dessa forma que os apóstolos edificam e protegem a igreja do Senhor. Nos ajudam a viver como uma comunidade que caminha na doutrina dos apóstolos. Não na minha doutrina, não na doutrina do Cleiton, não na doutrina de você ou de você. Nós temos a doutrina dos apóstolos. E isso nos ajuda a viver como comunidade, sem invenções. Isso nos protege para não sermos levados por todo vento de doutrina. Vocês não têm ideia como igrejas que não caminham no ensino dos apóstolos, igrejas que têm apóstolos, como vidas são destruídas. Igrejas que estão atentas a novas revelações. Eu já vi pessoas se divorciarem para um novo casamento porque alguém revelou isso. Vidas destruídas, uma verdadeira bagunça. Por quê?
porque Deus me revelou, eu agora sou um apóstolo, então as minhas invenções, os meus achismos, têm a mesma autoridade das Escrituras, mesmo quando elas contradizem as Escrituras. E eu vou conduzindo um povo para a destruição, por acreditar nessas mentiras. E acreditar na doutrina dos apóstolos nos protege. Abra sua Bíblia aí para a gente finalizar em Atos, capítulo 2, verso 42. Dois 42. Então, meus amados irmãos, antes de a gente ler esse texto para finalizar, é preciso deixar isso muito claro. Nós, Igreja Batista do Jereissati 1, não acreditamos que existem apóstolos hoje. Talvez você possa, em algum dia, dizer: pastor, eu tenho o dom do apóstolo, o dom do apostolado. Nós vamos encarar isso como loucura, certo? Se um dia eu estou lá orando e, rapaz, eu acho que eu sou um apóstolo. Eu dizer: me respeitem que eu sou um apóstolo. Eu devo ser removido da função de pastor dessa igreja. Vocês não podem aceitar isso. Ficou claro que não existe apóstolo hoje? Sim ou não? Sim. Não são meus argumentos. Alguns vão argumentar assim: ah, mas não vi nenhum versículo que diz assim, ó, os apóstolos cessaram. Não se faz teologia assim. Todos os textos, o propósito do apostolado, tudo deixa isso muito claro. Eu poderia citar várias outras doutrinas que você não vai encontrar um texto dizendo exatamente como você gostaria de ouvir. Mas para qualquer um, é só ler, e eu praticamente só li os textos, pouco expliquei. E você percebe nitidamente que os apóstolos não existem mais hoje. E você tem toda uma história da igreja que não existe apóstolo. Essa guerra com falsos apóstolos foi até o início do segundo século. Depois, no ano 2001, com esse camarada aqui, foi que surgiu. Segundo eles, sempre tiveram apóstolos escondidos, mas como a igreja não aceitava, eles estavam por lá. Então, nós não aceitaremos isso, tá certo? Isso precisa ficar bem claro. Não acreditamos em apóstolos. E, por favor, evitem ouvir os falsos apóstolos. Não contribuam com aquilo que eles fazem. Não compactuem com isso. Isso está prestando um desserviço ao reino de Deus. São homens mentirosos, falsos mestres, que nunca conheceram o Senhor de fato. Estão fazendo do povo de Deus comércio. Num país como o Brasil, em que você pode oferecer riqueza e saúde com oração, todo mundo quer. São mentirosos. Basta você ouvi-los um pouco. Então, a doutrina dos apóstolos nos protege de tudo isso. E olha só o que vai dizer o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Interessante que ele não fala na doutrina de Cristo, né? Na doutrina dos apóstolos, que foram ensinados pelo Messias, que tinham sinais dados pelo próprio Messias, que Deus dava testemunho por meio de sinais, prodígios e muitos milagres para a mensagem que eles estavam dando. E a igreja agora tinha que perseverar na doutrina dos apóstolos. Não existe negócio de inventar coisa, um assunto novo. A igreja está meio desanimada, vamos inventar um negócio aqui para animar os irmãos. Não, é a doutrina dos apóstolos. Pastor, vamos criar um culto mais atrativo para ver se os jovens vêm. Não, é a doutrina dos apóstolos. Entretenimento você tem lá no shopping. Na igreja você tem a doutrina dos apóstolos.
Foi o próprio Cristo, o dono da igreja, que instituiu, escolheu seus apóstolos. Deus testemunhou junto com eles sobre a sua mensagem. E é isso que nós devemos seguir. Então, pastor, isso aqui e tal, vamos olhar nas escrituras, vamos olhar na doutrina dos apóstolos, sem invenções. Se a palavra de Deus não nos motiva e não nos segura na igreja, nós não devemos jamais inventar outras coisas. O dono da igreja jamais faria isso, os apóstolos jamais fariam isso, jamais. Quando Jesus diz, não tem mais pão, nem quem quiser comer vai comer da minha carne agora, quem quiser beber vai beber do meu sangue, todos foram indo embora. De aproximadamente 20 mil pessoas, só ficaram os 12. Cristo não criou uma nova estratégia para segurar as pessoas. Ele olhou para os seus discípulos, os 12, e disse, e vocês, não vão também não? E Pedro olha para ele e responde, para onde iremos nós? Se só tu tens o quê? Palavra de vida eterna. Ele não diz, só tu tens entretenimento, só tu tens um culto mais agradável, só tu tens palavra de vida eterna. É a doutrina dos apóstolos. As ovelhas do Senhor buscam alimento da palavra de Deus. As verdadeiras ovelhas, elas vêm ao culto para adorar o seu Salvador e ouvir a doutrina dos apóstolos. Se o seu coração não gosta disso, você está em maus lençóis. Você está em maus lençóis. Infelizmente você vai ter coisas com o nome de igreja, que vão dar coisas que o seu coração vai gostar. Mas não é a doutrina dos apóstolos. E isso é muito perigoso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí em seguida essa doutrina, ela vem como a mãe das coisas que eles perseveravam. Porque é a partir da doutrina que eu entendo comunhão, que eu entendo oração. É a partir da doutrina que eu aprendo a orar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era um amor de surpreender. Alguém tinha necessidade, e eu estou lá com 2 carros, o que eu faço? Não, esse meu irmão aqui não vai passar fome não, eu vendo um carro e ajudo ele. Era a doutrina dos apóstolos. E olha só isso, diariamente perseveravam unânimes no templo. A igreja de hoje, para vir quarta-feira, na EBD e no culto à noite, você tem que estar adulando as pessoas. É um negócio absurdo. Os jovens vivem cansados. Imagine os adultos, né? É um negócio absurdo. Aí o que eu faço? Pastor, vamos criar uma estratégia para ver se anima o pessoal para eles virem? Não, como era isso aqui? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam unânimes, todos os dias, no templo. Eu já falei para vocês, antes de eu entrar no ministério, com o meu desejo para o ministério, eu sonhei que eu pastoreava uma igreja e eles não reagiam, era um povo desanimado. E eu lembro que eu estava sentado no chão, isso não é uma revelação não, tá? Era só um sonho. E eu com a Bíblia lá no chão, e eu chorava, e eu dizia, Senhor, se a tua palavra não mudar eles, nada mais muda. E aí eu estou esperando o José crescer para ele decifrar esse sonho. Mas uma coisa no meu ministério ficou muito claro. A primeira vez, geralmente um pastor, ele começa a assumir na mocidade da igreja, né? A primeira vez que eu assumi a mocidade, aí eu disse assim, quando a gente quiser brincar, se divertir, nós vamos para o shopping, para o cinema e tal. Aqui na igreja vai ser o quê?
Vai ser 4 hinos e pregação. Esse vai ser o culto de jovens. Porque no passado, era culto de jovem todo sábado, né? Tinha nas igrejas. E tinha que ter gincana, tinha que ter um bocado de coisa para ver se os jovens ficavam na igreja. Eu disse, não. Ou a palavra de Deus segura a gente na igreja, ou eu não presto para estar na igreja, se outra coisa me segurar. Não é não? Se outra coisa que não é a palavra é que me mantém aqui, eu estou no lugar errado. E a igreja está errada por me segurar assim. Eles estavam unânimes no templo. E o que tinha de mais lá? Era a doutrina apostólica. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto a igreja servia a Deus, cuidava uns dos outros, eram unânimes no templo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não é incrível isso? Eu tenho que bolar uma estratégia evangelística e tal, é perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, viver essa vida vibrante na comunidade, cheio de Deus, entusiasmado. A sua própria vida, o seu falar, as suas escolhas, vai ser um testemunho vivo na sociedade. Enquanto nós vivemos como comunidade, caminhando na doutrina dos apóstolos, o Senhor, o soberano, vai acrescentando à igreja, Ele e não nós, aqueles que vão sendo salvos. Isso é magnífico. Nós só precisamos pastores, líderes, futuros pastores, futuros líderes dessa igreja. Nós só precisamos nos concentrar numa coisa: na doutrina dos apóstolos. Não percamos tempo com estratégias para segurar pessoas na igreja. A doutrina dos apóstolos, que foi escrita. E nós somos convidados a batalhar, de uma vez por todas, pela fé evangélica que foi entregue a nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, guarda a nossa igreja, Deus, de falsas doutrinas. Protege os nossos corações de sermos encantados, ó Deus, pelos movimentos que surgem nesse mundo, com inovações. E às vezes nós vemos as igrejas crescendo assustadoramente, e na tentação de fazer a igreja crescer, negociamos a doutrina dos apóstolos. Nos guarda desse grande mal. Se esse um dia for o caminho dessa igreja, que o Senhor possa fechar as portas dessa igreja. E vir com juízo, ó Deus, sobre os líderes que vão desvirtuar o teu povo. Protege, Deus, essa igreja. Vencer com aqueles corações que estão desanimados, que a tua palavra não os encanta mais, a comunhão dos santos não os encanta mais, a doutrina dos apóstolos não os fascina mais. Ajuda os teus servos, ó Deus, anima-os com a tua palavra, dá ânimos a ele para virem pelo menos para as programações e ouvirem a tua santa palavra. Ajuda-os, nos dá sensibilidade para cuidarmos uns dos outros. Que a perseverança na doutrina dos apóstolos possa gerar essa transformação que nós acabamos de ler na igreja primitiva. E acrescenta entre nós aqueles que vão sendo salvos. Para a tua glória nós te oramos. Amém.